Correto. Observe. The rest of the dead church members O restante dos mortos, membros de igreja, live not again until 1,000 years has passed. não viveram novamente até que se passaram 1000 anos. The church members, the Christian, the church, live not again until the end of the 1,000 years. Os membros de igreja, os cristãos, a igreja não viveu novamente até o fim de 1000 anos. And then they come forth to stand before the bride. E então eles vieram e se posicionaram diante da noiva. Right. Isto é correto. Stand before the king and the queen. Se colocaram diante do rei e da rainha. Glory. Glória! Some church today calls herself the queen of heaven. Algumas igrejas hoje chamam a si mesma de a rainha do céu. The queen of heaven is the selected bride of Christ. A rainha do céu é a noiva escolhida de Cristo. And she comes with him. E ela vem com ele. Daniel saw it, said 10,000 times 10,000 ministered to him. Daniel viu isto e disse: milhares de milhares o serviram. Now if you watch the scripture there in Daniel, Agora observe as escrituras ali em Daniel. judgment was set and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. I remember Agora recordem, when he come with his bride. quando ele veio com sua noiva. The wife ministers to her husband. A esposa assiste a seu esposo. And 10,000 times 10,000s of thousands ministered to him. E milhares o serviram. Judgment was set and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. And another book was open, which is the book of life. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Not the bride at all. Não a noiva de modo algum. She's done gone up and come back. Ela já subiu e voltou. And standing there in judgment of those generations that refused the gospel message. E está de pé ali no julgamento daquelas gerações que recusaram a mensagem do Evangelho. Didn't Jesus say the queen of the south shall rise with this generation in her days of the judgment and will condemn this generation, for she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon? Não disse Jesus que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão? And a greater than Solomon is here. E eis que está aqui. Quem é mais do que Salomão? There stood the judgment, the queen of Sheba. Ali estava o julgamento, a rainha de Sabá, Of the south do sul, stood there in the judgment, estava ali no julgamento. and her own testimony, E seu próprio testemunho, not even a Jew, mesmo nem sendo judia, came up with that generation that was Jew, subiu com aquela geração que era de judeus. and they were blind and missed him E eles estavam cegos e o perderam, because they were looking for him. porque eles estavam procurando por ele. But he comes so simple that they went plumb over the top of it like that. Mas ele veio tão simples que passou bem por cima de suas cabeças assim. And there the great queen humbled herself E ali aquela grande rainha se humilhou. and come and accepted the message. E veio e aceitou a mensagem. And she'll stand in the judgment, he said, and condemn that generation. E ela estará de pé no julgamento, disse ele, e condenará aquela geração. I see the three classes always: Agora, vê você sempre as três classes? the book, O livro, the dead, os mortos, were judged out. foram julgados. Another book, Outro livro, the book of life. o livro da vida. Them who had their names in the book of life. Aqueles que tinham seus nomes no livro da vida. If your name's in the book of life, it's all right, huh? No, sir. Você diz, se seu nome está no livro da vida, tudo bem.
Verdade? Não, senhor. Look, Judas Iscariot had his name in the book of life. Veja, Judas Iscariotes tinha o seu nome no livro da vida. I say that's wrong. Agora, diga que isso está errado. Jesus, in Matthew 10, gave him power to cast out devils and send them forth to heal the sick and to cleanse the lepers and raise the dead. Jesus, em Mateus 10, lhes deu poder para expulsar demônios e os enviou a curar os enfermos e limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. And they went out and returned back. E eles saíram e retornaram. Judas right with them. Judas exatamente com eles. And they cast out devils and done all kinds of miracles and returned back and said even the devils is subject unto us. E eles expulsaram demônios e fizeram todos os tipos de milagres. E retornaram e disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Jesus said, don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Jesus disse, não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos no céu. And Judas was with them. E Judas estava com eles. But what happened? Mas o que aconteceu? When it come down to the elected group to go up there at Pentecost and really receive the Holy Spirit, Quando foi para o grupo eleito subir ali no Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas showed his color. Judas mostrou suas cores. He'll be there in the judgment. Ele estará ali no julgamento. So the books was open and the life was open. Então os livros foram abertos e o livro da vida foi aberto. And every man was judged thus. E assim foi cada homem julgado. Now the bride standing there with Christ Agora a noiva estava ali de pé com Cristo to judge the world. para julgar o mundo. Don't the Paul say, dare you, talking to the bride, having any manner of grievance against each other, that you go to the unjust law? Don't you know the saints shall judge the earth? Não, Paulo disse, falando com a noiva, ousa algum de vós tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? There you are. Aí está você. The saints is going to judge the earth and take it over. Os santos julgarão a terra e tomarão o domínio. Right. Isto é correto. See, how in the world a little group like that, I don't know how it's going to be done, but he said it's going to be done, so that just settles it as far as I know. Você diz, como alguma vez no mundo um grupinho como aquele, eu não sei como isto será feito, mas ele disse que isto será feito. Então isto está determinado até onde eu sei. Now, notice Agora veja, agora observe. the rest of the dead, the church members, dead church members, O restante dos mortos, os membros da igreja, membros de igreja morta, live not again until 1,000 years, não viveram novamente até 1000 anos, and then at the 1,000 years they were gathered, another resurrection come, which is second resurrection, então depois de 1000 anos, eles foram juntados, outra ressurreição veio, a qual é a segunda ressurreição, and they were gathered, and Christ and the church, the bride, not the church, the bride, e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja, a noiva. Christ and the queen, not the church. Cristo e a rainha, não a igreja. Christ and the bride stood there. Cristo e a noiva se colocaram ali. Christ and the bride stood there. And they were separated like the sheep from the goats. E eles foram separados como as ovelhas dos bodes. Right. Isso é correto. There's the church members come up. Ali apareceram os membros da igreja. And if they heard the truth and rejected the truth, E se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, then what's going to be said when the big things spread across the canvas when even your own thoughts will be there? então, o que vai ser dito quando as grandes coisas forem propaladas nas telas,
sendo que até mesmo seus próprios pensamentos estarão ali. What you thought about it. O que você pensou a respeito daquilo? How you going to escape it is right on the canvas of the skies and God's great television. Como você escapará estando isto bem ali nas telas dos céus, a grande televisão de Deus? There's your own thoughts rebelling. Your own thoughts will speak against you in that hour. E os seus próprios rebeldes pensamentos, os seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. So if you speak one thing and think another, you better stop that. Então, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor você parar com isso. Get your thoughts on God. Coloque seus pensamentos em Deus. Keep them pure and stay right there with it and speak the same thing all the time. Mantenha-os puros e permaneça bem ali com aquilo e fale a mesma coisa o tempo todo. Don't say, well, I'll say I believe it, but I'll go find out. Vem, não diga, bem, eu direi que crerei nisto, mas eu vou averiguar. You believe it. Amen. Crê nisto. Amém. Notice, Observem, these type, reason they die out, they go through the purging of trial of the tribulation. essa classe, a razão pela qual morrem, eles passam pela purgação da prova da tribulação. Because they're not actually under the blood. Porque realmente eles não estão debaixo do sangue. They claim they are, but they're not. Eles alegam que estão, mas não estão. How can they go through a trial to purify them when the bleached blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away? Como podem eles passar através de uma prova para se purificar, quando o sangue alvejante de Jesus Cristo tira todo o sintoma de pecado e coisas para longe de você? And you're already dead, and your life is hidden in Him through God and sealed in there by the Holy Ghost. E você está morto, e sua vida está escondida nele, através de Deus, e selada ali através do Espírito Santo. What are you going to be judged for? Para que então você vai ser julgado? Where are you going to get your purification? Onde você obterá a sua purificação? Where you have to be purified from? De que você tem que ser purificado? When you're perfectly in Christ sinless. Uma vez que você está em Cristo, perfeitamente sem pecado. What's the judgment for? Como? Para que o julgamento? But it's a sleeping bunch of them people can't make out. Mas é para esse grupo de pessoas que dormem, que não podem entender. Now they haven't done it for years, see? But this is the hour of revelation. Agora, eles não têm feito isto por anos, veja você, mas esta é a hora da revelação. Being revealed. Veja, sendo revelado. Just at the coming of the bride, the last winding up, the last things are coming, it's coming to an end, friend, I believe. Bem na vinda da noiva, a última volta, as últimas coisas estão se aproximando. Está chegando ao fim, amigo. Eu creio. When? I don't know. Quando? Eu não sei. I can't tell you, but anything, I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. Eu não posso lhe dizer, mas qualquer coisa, eu desejo viver nesta noite como se isto fosse hoje à noite. Eu estaria pronto. Vem? He might come tonight yet, and he might not come for 20 years. I don't know when he'll come. Ele pode vir ainda nessa noite e talvez não venha por 20 anos. Eu não sei quando ele virá. But whenever it is, and my life might be over tonight. Mas seja quando for, e minha vida pode acabar nesta noite. And then whatever I've done here is finished at that hour. I've got to meet him in the judgment the way I went out here, the way the tree leaves, that's the way it falls. E então seja o que for que eu fiz aqui, estará terminado nessa hora. Eu tenho que encontrá-lo no julgamento, da forma que eu fui aqui embaixo. E a árvore cai para o lado que está inclinada. Remember, Recordem, when they went to buy oil, quando elas foram comprar azeite, why you say now, wait a minute, Brother Branham? elas... você diz, agora espere um minuto, irmão Brana. I don't know about that. Eu não sei a respeito disto. When they went to buy oil, when they come back, the bride was done gone. And the door was shut and they knocked and said, let us in, let us in. Quando elas foram comprar azeite, quando voltaram, a noiva havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram,
deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. But they were out in outer darkness. Mas elas foram lançadas nas trevas exteriores. Now, if you want a type of that, Agora, se você deseja um tipo daquilo, now look, in the time of Noah, veja, no tempo de Noé, Jesus said, Jesus disse, referred to it. se referiu a isto. Now, in Noah's time, Agora, no tempo de Noé, they went into the ark, eles entraram na arca. but they were carried over during the time of the judgment. Porém, eles foram carregados durante o tempo do juízo. But that didn't type Christ's bride. Mas aquilo não tipifica a noiva de Cristo. Enoch typed the bride. Enoque tipificava a noiva. Enoch, Noah, went over through the bride, went over through the tribulation period, and suffered, and become a drunk, and died. Enoque, Noé passou pelo período da tribulação e sofreu e se tornou um bêbado e morreu. But Enoch walked before God for 500 years and had a testimony. He pleased God with raptured faith and just started walking right out and went up to the skies and went home. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rapto. E apenas começou a andar e subiu aos céus e foi para casa. Without even tasting death. Sem nem mesmo ter provado da morte. Never died at all. Nunca morreu de modo algum. That's a type of we which are alive and remain shall not prevent or hinder those same type of people that are asleep. Este é um tipo de nós o que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos ou estorvaremos aqueles mesmo tipo de pessoas que estão dormindo. That fell asleep on account of the human age and the state of human age. Que caíram num sono por causa da idade humana, no estado da era humana. They died back there, but they're not dead. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. They are sleeping. Eles estão dormindo. Amen. They are asleep. Amém! Eles estão dormindo. Not dead. Não mortos. And the only thing it needs is a bridegroom to wake them. E a única coisa que se necessita é que o noivo os desperte. And we which are alive and remain shall not hinder those that's already fell asleep. Sim, e nós os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos aqueles que já foram dormir. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Pois a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. And we which are alive and remain shall be caught up together with them, and will meet the Lord in the air. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com Ele, e encontraremos o Senhor nos ares. And the rest of the dead live not for 1,000 years. E o restante dos mortos não tornarão a viver por 1000 anos. There you are. Aí está você. They went through the tribulation period. Eles passaram pelo período da tribulação. What was it? Like Enoch. O que foi isto? Como Enoque. You know, Noah watched Enoch. Você sabe, Noé observava Enoque. For when Enoch come up missing, he knew judgment was at hand. Pois quando Enoque desaparecesse, ele sabia que o julgamento estava à mão. He got to hanging around the ark. Ele ficou ali pela arca. But Noah didn't go up. Mas Noé não subiu. He just lifted a little piece of altar and rode over the tribulations. Ele apenas foi levantado um pouquinho e viajou sobre as tribulações. He was carried through the tribulation period to die the death. Ele foi levado através do período da tribulação para sofrer a morte. See? But Noah was carried through. Vem, mas Noé foi carregado. Enoch was translated without death. Enoque foi trasladado sem a morte. A type of the church being caught up
with those who are asleep to meet the Lord in the air, and the rest of the church is carried over into the tribulation period. Um tipo da igreja sendo levantada com aqueles que dormiram, para encontrar o Senhor nos ares, e o restante da igreja é levada para o período da tribulação. E o mesmo nada mais posso fazer em relação a isto. Enoch, raptured, no death. Enoque, raptado sem ver a morte. Now, let's start studying a little now. Get down to let's nice keep on that. We never will get into this deal. Agora, vamos começar a estudar um pouquinho agora. Chegaremos à nossa lição. Se eu continuar nisso, nós nunca chegaremos neste selo. Now notice. Agora, observe. Let's take now, because we're going to have along, maybe tomorrow night or next night, hit a trumpet now and then, because the trumpet sounds at the same time the seal. Vamos tomar agora, porque teremos uma longa noite, talvez amanhã, ou na noite seguinte, atingiremos uma trombeta, agora e depois, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre. É exatamente a mesma coisa. Veem? Agora, uma trombeta sempre declara guerra. Ou, se não, um distúrbio político. A trombeta produz um distúrbio político e aquilo causa guerra. Quando você se envolve em políticas, você conclui que eles estão numa atrapalhada, como temos agora. Cuidado! A guerra está à mão. Mas, veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem esta parte em sua mão. Porque ela foi redimida por Cristo. Mas ele está fazendo o papel do parente redentor, tomando seus súditos, até que o último nome seja colocado naquele livro. E ele já o recebeu e o selou. Agora você entendeu? Então ele vem de seu trono, o trono de seu pai, vai para frente, tira o livro da mão de Deus, do trono, e reclama os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém. Então o que ele toma? Ele toma o seu adversário, Satanás, e o amarra e o joga no fogo ali fora com todos os que o seguiram. Agora recordem, não foi a Rússia. Não, o anticristo é um sujeito polido. Simplesmente observe quão polido ele é. Ele é esperto. Sim, Senhor. Tome o Espírito Santo, o único que pode superá-lo. Observe. Trombetas significam distúrbio político. Guerras. Mateus 24. Jesus falou disto. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra. All the way down through, you remember this, Jesus speaking that. Wars, rumors, and wars, and rumors, and wars, and on down to the end. Veja, por toda a trajetória, você recorda o Jesus falando aquilo: guerras, rumores e guerras, e rumores e guerras, e assim até o fim. Now that's the trumpet sounding. Agora, estas são as trombetas soando. Now when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they follow them churches. Agora, quando entrarmos nas trombetas,
Voltaremos ali e apanharemos cada uma daquelas guerras. E lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Show you they follow these seals. Lhes mostrarei que elas seguiram estes selos. Wars and rumors of war. Guerras e rumores de guerras. But trumpet denotes political disturbance. Mas a trombeta denota distúrbio político. Whereas seals deals with the religious disturbance. Enquanto os selos tratam com um distúrbio religioso, See, a seal is open, vem, um selo é aberto. a message is dropped. Uma mensagem é entregue. And then the church is always so set up in its own political ways and whatever more, and all of its dignitary. E então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos e outras coisas e todos seus dignatários. And when that real message drops down, E quando a verdadeira mensagem vem, that messenger goes forth and he shakes them to pieces. aquele mensageiro segue e ele lhe sacode em pedaços. Hey, that's right. Isto é correto. It's religious disturbance É o distúrbio religioso, when a seal's open. quando um selo é aberto. That's what's happened. Isso é o que aconteceu. Yeah. Vê? Sim. They get all at ease in Zion. Todos eles chegam fácil em Sião. The church gets all settled down. A igreja fica acomodada. We got it all made just like the Church of England. E temos feito tudo exatamente como a igreja da Inglaterra. It's all settled down. The Catholic Church all settled down, and along come Luther. Todas se estabeleceram. A igreja católica, todas se estabeleceram. E em seguida veio Lutero. There's a religious disturbance. Houve um distúrbio religioso. Yes, sir. Sure was. Sim, senhor. Claro que houve. Well, the church went on off the Zwingli, and Bem, a igreja seguiu em frente através de Zwingli. from Zwingli come on down to different ones and to Calvin. And E de Zwingli até os outros. E até Calvino. after a while, the Anglican Church settled down, and it was just at ease. E após algum tempo, a igreja anglicana se estabeleceu. E foi muito fácil. And along come Wesley. E em seguida veio Wesley. There was a religious disturbance. Ali houve um distúrbio religioso. Right. Isso é correto. See, it always denotes a religious disturbance. Veja, isto sempre declara um distúrbio religioso. Now, the seal. Let's just read it a little bit now. Agora, o selo. Vamos apenas ler um pouquinho agora. I want to get this read it. I get talking. Eu quero para obter este. Apenas leremos isto. Eu começarei a falar, And I saw when the Lamb opened one of the seals. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos. What happened? O que aconteceu? And I heard as it was a noise of a thunder. Eu ouvi como a voz de um trovão. Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. Oh, eu gostaria de parar nisto só por alguns minutos. I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close. Espero agora que todas as pessoas que conhecem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor possam agora estudar atentamente. And on the tapes also. E nas fitas também. That you'll think of this. Que pensem sobre isto. The first thing happened A primeira coisa aconteceu. when that lamb broke that first seal, a thunder roared. Quando aquele cordeiro rompeu aquele primeiro selo, soou um trovão. Now that's got a significance. It's got a meaning. It's a meaning. Nothing happens without a meaning. Agora, isto tem um significado. É significante. Tem um significado. Tem um significado. Nada acontece sem um significado. All right, a thunder roared. Correto. Um trovão soou. Wonder what that thunder was. Gostariam de saber o que foi aquele trovão? Let's read a little bit. Let's turn to Matthew. No, let's take St. John first. St. John 12, chapter. And just hold it a minute. Agora vamos ler um pouquinho. Vamos abrir em Mateus. Não, vamos primeiro tomar São João capítulo 12
E espere só um minuto. St. John, the 12th chapter. São João, capítulo 12. And now, let's begin with the 23rd verse of St. John 12. E agora vamos começar com o versículo 23 de São João 12. Now listen here now, real close, and you won't have to wonder no more what it is. Agora, ouçam aqui atentamente agora. Então você não terá mais que se preocupar sobre o que é isto. And Jesus answering them, saying, E Jesus lhes respondeu dizendo: The hour is come that the Son of Man should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.